Amanhã nunca vai ser um dia a mais para tua empresa ou para você como empresário. Amanhã é sempre um dia a menos. Ninguém deveria ser insubstituível numa empresa, muito menos o dono. Porque o grande pensamento é, cara, se só você toma decisões, se só você ajusta o que as pessoas têm que fazer no dia a dia, e o dia que você não fizer isso, o dia que você não puder fazer isso, como que fica a empresa? Então eu tenho que ter uma forma de me replicar de certo modo, né? Replicar aquilo que está aqui. E eu faço isso através da minha gestão, através da minha organização, através dos meus processos, através da extração e tirar da cabeça. Porque às vezes é tão óbvio para o empresário que a cabeça dele está conturbada. Aí, quando ele começa a colocar todas aquelas ideias no papel, a sistemática de trabalho da empresa no papel, cria um sistema de trabalho, que é isso que a gente faz. Sistematizar o trabalho dele para funcionar no dia a dia. O empresário, ele tem muitas ideias, a questão é, cadê braço para executar, né? E aí é uma boa pausa estratégica para realmente colocar as ideias na mesa, colocar as ideias na parede e falar, não, peraí, o que precisa ganhar forma, o que precisa realmente ser implementado aqui. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. Eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje nós temos um convidado especial aqui, um grande amigo da gente, né, Cris? Ele é criador do método Extração, só que extração marca registrada, não é verdade? E ele extrai o que está na mente do dono, olha só, numa parede de post-it. E ele faz essa extração, transforma em protocolos, transforma em rito e transforma em indicadores. Só que em vez de clonar a pessoa, olha o que ele faz, ele captura o óbvio inconsciente. Está com a gente aqui Paulo Pereira, seja muito bem-vindo, Paulo. Um prazer enorme estar aqui, Campa e Cris. Nossa, para mim, assim, falar com empresários, né, que realmente estão nos bastidores, estão ali, né, fazendo a economia girar, gerando emprego, para mim é uma grande honra. E vai ser uma grande honra poder também compartilhar aqui essas ideias, esses insights, para ajudar eles a realmente extraírem o melhor que está na cabeça deles, porque eu percebo muito, né? O empresário, ele tem muitas ideias, a questão é, cadê braço para executar, né? E aí é uma boa pausa estratégica para realmente colocar as ideias na mesa, colocar as ideias na parede, e falar, não, peraí, o que precisa ganhar forma, o que precisa realmente ser implementado aqui. Então, um obrigado estar aqui hoje, é uma honra falar com vocês. Opa, uma honra nossa receber a sua visita especial aqui nesse dia de hoje, né? E falando em ideias, você sabe qual é o lugar que tem mais ideias não executadas? Nossa! Vou comentar assim, né, o podcast. Chama-se Cemitério. Pô. Tem um monte de ideia não executada. Até eu tava me lembrando, eu nunca me esqueço assim, ó, eu tinha uma sociedade numa empresa de fazer e-commerce, website na época, e quando o Mark Zuckerberg lançou o Facebook, um dos meus sócios me trouxe lá uns cadernos dele com uma anotação, um projeto muito similar ao que era o Facebook. Só que o que acontece? O Mark fez, e ele não fez. Caramba! Ficou lá no caderno morrendo a ideia, né? Caramba! E aí? E a frustração dele? Mas quantas ideias, né, a gente vê perdidas assim por a pessoa não saber tirar da cabeça, não saber executar, não saber passar para as pessoas. E nas empresas isso é muito comum. Empresários que passam o dia lá às vezes simplesmente fazendo coisas, tendo gente prontas para fazer na empresa, mas ele não consegue tirar da cabeça dele, Paulo, para passar para alguém. E eu percebo que o brasileiro, né, ele fica muito nessa de o vira-lata, nessa síndrome de cachorro sem dono, vira-lata, enfim. Ele olha para as ideias e fala, mas quem sou eu? Mas quem que vai acreditar nisso? Né? E aí você faz essa comparação, talvez, e fala, cara, mas se fosse a minha ideia, não ia ser que nem um Facebook, entendeu? Não ia ser que nem um Instagram ou um WhatsApp. Mas, cara, não tem nacionalidade, né? Uma ideia, ela simplesmente resolve o problema das pessoas. Só que as pessoas elas precisam saber dessa ideia, né? Não pode morrer lá no cemitério. Né? Tinha uma pessoa que... Eu tive um mentor que ele falava assim, que o cemitério é o lugar onde tá na lápide escrito aqui jaz potencial. É verdade.
Essa palavra, para mim, é a pior palavra que existe na face da Terra. Fulano de tal tem potencial. Sabe o que isso quer dizer? Que é uma pessoa que não executa. Ela tem potencial, mas ela não faz acontecer. E é tirar essa ideia da cabeça e fazer ela estar no papel para poder ser executada, porque a única forma de a gente executar é tirar da cabeça e colocar em algum lugar que as pessoas que estão ao nosso redor entendam aquilo que está na cabeça da gente. Porque enquanto não pegar e não pensar essas ideias e colocar num projeto, nunca vai virar realidade. É verdade. E eu percebo que o empresário ele tem muito isso, né? Eu percebo quando o empresário ele senta ali comigo, cara, mas isso aqui é tão óbvio. Por que você... E assim, ele cobra dos líderes que andam com ele, assim, 24 horas, com quem ele sempre troca o WhatsApp, as conversas de corredor, né? Ué, você não... Eu não te falei isso? Como é que não viu? Como que você não viu isso? Como que você não tava dentro da minha cabeça? Pô, eu não falei isso pra você na reunião? E não falou. Mas uma das premissas que a gente tem é justamente essa. O óbvio precisa ser dito também. Que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra mim naquele momento, né? Com A certeza. gente tem que expor. E a visão, cara, muitas das vezes, né, porque a pessoa tá ali no dia a dia, a pessoa não vai captar a tua visão por osmose. Claro que não. Bom, mas isso, se a gente fosse resumir assim, qual é a maior falha que existe nas empresas? Para mim é comunicação. Comunicação, sem sombra de dúvida. Falha de liderança, falha de marketing, falha de chegar no cliente mesmo, né? Até nas vendas, a falha toda é Eu acho que é todo um conjunto, né? Porque às vezes, mas a minha equipe não me ajuda a atender meus objetivos. Atingir meus objetivos. E se comunicou para eles quais são os objetivos? Não, às vezes não tá nem claro. E eu queria te perguntar, já pegando esse gancho, a extração ajuda com isso? Quando a gente olha para a cabeça do empresário, né, quando eu falo da extração, eu falo sobre essa ideia que o empresário ele tem, eu preciso de pelo menos mais uns 10 iguais a mim aqui dentro da empresa para funcionar. Eu preciso de 10 clones aqui para funcionar, né? Porque se eu me multiplicar aqui dentro, eu consigo multiplicar os meus resultados. E na verdade não. O que ele precisa, muitas das vezes, é entender aquilo que só depende dele fazer, que sim, é estratégico, que é a parte estratégica, que é essa visão estratégica, que é esse pensamento crítico que ele tem, principalmente para enxergar para onde vai e conectar os pontos, né? Porque eu acredito assim, que cada pessoa ela realmente é singular, ela é única no que ela faz. E ele não tá à toa ali, ele não abriu um negócio à toa por sorte, entendeu? Ele realmente tinha uma visão, ele tinha algo ali no começo que, opa, peraí, ele viu algo que ninguém viu, ele aproveitou uma oportunidade que ninguém estava conseguindo enxergar, ele conseguiu viabilizar aquilo, né, de alguma forma, ele meteu a cara, teve coragem, teve ousadia, teve os princípios, enfim, ele estabeleceu um time e conseguiu meter a cara, ainda mais no Brasil, né, do jeito que é. A gente sempre brinca, né, que eu acho que ser empresário no Brasil é um ato de extrema coragem, né, com os inúmeros desafios que se tem pela frente. Então a gente sempre fala assim para os nossos empresários. Eles chegam até nós, mas eu tô com dificuldade, eu não consigo fazer minha equipe fazer, eu não consigo fazer a empresa rodar sozinha. Me sinto até um fracassado. Tenho ouvido muito essa palavra ultimamente, essa frase. Mas a verdade é que para mim, qualquer empresário no Brasil que paga suas contas, sustenta a sua família, garante o sustento da vida de seus colaboradores, movimenta um ecossistema, já é um grande herói. Não tem que se sentir fracassado, porque não é para qualquer um. A maioria desiste logo no começo. Muito. E aí se a gente pensar, então tem que me clonar, só que se ele se clonar, ele vai começar a criar um monte de concorrente para ele mesmo. Okay. Pessoas dentro que vão ver oportunidades, vão sair, entendeu? Ele vai treinar. E não é sobre isso, ele precisa entender o que tá na cabeça dele, que não é replicável, porque ia demorar muito tempo para treinar aquela pessoa, formar aquela pessoa, e o que tá na cabeça dele que ele pode ir passando, que ele pode ir confiando, que ele pode transferir. E não é uma questão só de a gente transformar em POPs, né, de procedimentos operacionais padrões ou processos. Não, é muito mais do tipo assim, metodologia, sabe? É como ele enxerga o mundo e o que ele consegue transferir aquilo, sabe? Como que ele consegue treinar a visão das pessoas para ter a visão que ele tem sobre aquela determinada área, para que ele consiga otimizar aquela área, ter os resultados, replicar os resultados que ele teria, com a mão na massa naquela área.
ele a nível estratégico, tático, operacional numa determinada área, sabe? É o grande diferencial dele, é o mecanismo único da empresa dele que faz ele se diferenciar e que a maioria dos empresários fala assim, o meu diferencial é que a gente entrega no prazo. Como se fosse um diferencial. O nosso diferencial aqui da empresa é que a gente entrega o projeto completo. A gente é honesto, já vi A gente isso, é né? honesto. Pô, mas Pô, isso é como se óbvio, fosse obrigação, isso é né? básico, isso é obrigação. Mas o que eles não se dão conta, que a gente vai conversar muito aqui, é a respeito daquilo que é único dele e que é tão Isso. óbvio que ele nem acha que aquilo é diferencial. É que aqui já entra 2 pontos, né? Porque você falou em resultados. Tipo, ele tá entregando, quais são os resultados? E é um dos gargalos. Porque o que acontece? Quando muitas vezes os empresários chegam na nossa metodologia, uma das primeiras coisas é a gente tentar entender qual é que seria o cenário ideal para você. Vamos falar em números. E aí as respostas que a gente recebe é quanto mais melhor, quanto menos melhor. Tá, mas qual é o número? Me dá um número. Então é difícil às vezes parar e entender qual é o número ideal desse setor, qual é o número ideal deste cargo, qual é o número ideal deste processo. Porque é assim que a gente faz uma gestão de uma empresa sem ter que estar olhando o que todo mundo está fazendo. Olha os números. Se os números estão acontecendo, sinal que minimamente aquelas rotinas estão sendo executadas. E aí já bate nessa dificuldade em poder extrair da cabeça esses números. Porque é muito difícil, sabe? Ainda mais um empresário, né? Às vezes é muito difícil pra gente. Eu vou falar de mim. É muito difícil pra eu olhar pra mim e falar assim, cara, esse aqui foi um progresso extraordinário nesse último mês. Porque a gente tá sempre buscando novos desafios, novos resultados, e a gente esquece de comemorar. E a gente esquece de olhar e falar, nossa, olha só, em 30 dias a diferença, né? E aí a gente sempre vai buscando mais e querer ser mais produtivo e tudo, né? Então a gente acaba não comemorando e a gente acaba... Aquilo que é óbvio e que as outras pessoas não estão tendo aquele mesmo nível de resultado, a gente fala assim, mas isso aqui é comum, isso aqui é natural. Não, pô, a sua empresa tem resultados acima, né, dos seus concorrentes em determinados pontos, e é importante olhar para isso, porque aí é onde está o diferencial. E não é entrega no prazo, né? Imagina assim, o podcast que fala sempre assim para você, né? Campa, eu vou entregar para você o episódio, eu não vou perder nenhum arquivo de áudio e de vídeo, tá? Você fala, cara, mas isso aí é o básico, realmente esperado, né? Pô, esse não é diferencial, sabe? Então, assim, a galera tem essa questão, a qualidade como diferença. Não, a gente tem a qualidade do mercado. Eu falei, cara, isso aí isso aí é commodity, né, cara? É o mínimo. É o mínimo. Então, assim... É interessante quando a gente fala isso em diferencial, porque nesta falta de clareza, o que pega? Pega que às vezes a pessoa acha assim, puxa, mas eu tenho um diferencial que eu tenho qualidade no que eu entrego. Digo, olha, isso não é um diferencial, isso é o mínimo esperado. Tudo bem, mas o meu concorrente não tem. Só que aos olhos de quem está contratando, você acha que o concorrente fala eu não tenho qualidade? É claro que ele vai dizer que tem. Então, quando você não consegue mostrar o teu mecanismo único, esses diferenciais, aquilo que está só na tua cabeça, qual o ponto que o cliente mais observa e compara? É o preço. Porque é a referência. Então, se eu não tenho algo diferente, você concorda comigo que é tudo igual? Tudo igual. Tudo tá igual, serviço igual. É tudo arroz, tudo feijão, tudo açúcar. Se eu comprar arroz... Serviço de tal, é tudo igual. Se eu comprar arroz da marca A, da marca B ou da marca C, é arroz. Ou até uma consultoria, muitas vezes, uma consultoria tributária. Poxa, é todo mundo igual. Qual que é o teu diferencial que vale o que você está cobrando? Uhum. E aí as pessoas caem nesse lugar, né, nessa vala. E aí é muito mais fácil responder isso olhando para fora, né, se comparando com a concorrência, com o mercado, do que de fato olhar para dentro e falar assim, cara, aqui mora o nosso diferencial e trabalhar nele. E aí, como que o dono vai conseguir fazer isso se ele não consegue fazer uma pausa estratégica? E se ele está enfiado dentro do operacional? E, principalmente, se ele não sabe em qual cadeira ele devia estar sentando dentro do próprio negócio dele. Porque acho que nem todo fundador, né, dono da empresa, ele deveria estar, de fato, na cadeira de CEO. Às vezes ele deveria estar em outra cadeira, às vezes ele é um excelente comercial, ou às vezes ele é um excelente de operações, ou às vezes um excelente em marketing, um CMO, né? Ou às vezes ele é realmente muito técnico na parte tecnológica, né? Um CTO e por aí vai, né?
E aí vira essa sopinha de letras, né, que a gente percebe aí no mercado, essa gourmetização, né, mas é entender de fato, cara, o meu diferencial tá aqui nessa área, e aí acho que esse é o grande desafio, né, o dono, ele desapegar da posição de chefiar a empresa, né, sendo que ele não é a pessoa mais capaz para aquilo, e como que eu contrato alguém para aquela posição, sabe? Bate no ponto chamado ego. Exato. E aí, assim, tá, tudo bem, eu entendo a empresa familiar, e aí geralmente as pessoas, o que elas fazem? Não, vou chamar o meu sobrinho, vou chamar meu tio. Que fez faculdade. Vou chamar minha esposa para cuidar do financeiro. Pô, mas ela tem potencial enorme em outras áreas lá. Vai ficar embaixo da asa. Aí vou chamar meu marido, vou chamar meu sogro, minha sogra. Cara, e aí eu chamo pessoas que eu não posso demitir e que não têm capacidade para tocar o negócio comigo. Isso que você falou é muito comum. E pior, eu não sei o meu diferencial, e pior, elas também não sabem. E aí, às vezes, eu coloco elas numa posição que aí vai para um outro ego. Agora eu sou tal, se alguma coisa aqui na empresa, diretor de não sei o quê. E aí? Aí sobe a cabeça e o negócio fica complicado, porque a sua se assim, velho. E eu acho a pior coisa que tem a respeito disso são pessoas que criaram uma empresa para ela trabalhar na empresa. Mas ela não se deu conta que ela trocou o crachá dela no momento que ela se tornou empresária. Ela botou o crachá de dono da empresa, de empresário, de empresária. Só que no momento que você abriu uma empresa, uma padaria, por exemplo, tu sabe o que o padeiro tem que fazer. Se abrir uma oficina mecânica, você sabe que o dono da oficina mecânica tem que fazer. Uma empresa de engenharia, você sabe o que o engenheiro tem que fazer. Uma empresa de holding familiar, você sabe o resultado de uma holding familiar. Agora, no momento que você se coloca na posição de empresário, minimamente tem que saber o que o empresário deve fazer para tocar a sua própria empresa. Se ele é bom naquilo, ele faz aquilo acontecer. Se ele não é bom naquilo e a empresa precisa dele, ele precisa de conhecimento, né, Campa? É porque até o Paulo tocou um negócio bem importante aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer para a mesa aqui. Puxa, de repente eu tenho um talento muito maior que nas vendas, na negociação. Tudo bem, eu coloco alguém para ser o CEO da minha empresa, tudo bem, mas o que tem que cuidar, né? Eu não posso delegar aquilo que é o indelegável, que são as estratégias do negócio. Por mais que eu esteja à frente de uma equipe comercial, cuidando ali do gerente comercial para garantir que aquelas vendas aconteçam, e eu coloque alguém para ser o CEO, a estratégia sempre é do dono. E a gente vê muito, Paulo, gente que às vezes adota essas soluções. Não, eu gosto de ser chão de fábrica na minha indústria. Então, eu vou contratar um CEO, cara, você toma todas as decisões, enquanto eu fico lá soldando, serrando, lixando. Às vezes fazendo cafezinho pro time. Fazendo cafezinho e lavando pano de chão. Então não tem... Só foda que eu já vi. E é coisas que é comum. E empresa que fatura bem. O camarada entra nos 30, nossos 40 programas, às vezes, e ele começa a ver, mas eu vou ter que aprender sobre indicador, vou ter que aprender a olhar números. Ah, não, eu não gosto disso, eu vou contratar o meu sobrinho, que se formou em administração, você toca a minha empresa e eu fico lá abrindo a porta, fazendo café. Não tem sentido. O papel do empresário é olhar para o que está acontecendo na sua empresa e dar o rumo. Olha, a gente tem que ir para cá, vamos para lá. E eu acho que aí, Paulo, deve entrar muito o que você faz, né? Tentar extrair isso da cabeça das pessoas para poder realmente jogar para um sistema da empresa. Isso que você tá falando é muito engraçado. Eu lembro que lá no comecinho, né? Porque eu sou engenheiro de formação, né? Então, em 2010, eu fiz uma transição para começar a atender com consultoria e treinamento corporativo. 2010, aí 15 anos. Então, cara, quando eu fiz essa transição, garoto, né? Eu fui treinado para o quê? Fui treinado para pensar em ser CLT, né? Vem de uma cidade do interior. Né? Exatamente. Não, sucesso, referência de sucesso. O serviço da faculdade. Tá certo, não tem tá certo. E assim, como jovem, cara, aquilo lá foi muito importante para mim, para entender como me relacionar com pessoas, ambiente corporativo, como que é, como que não é, como lidar com hierarquia, processos, burocracias, politicagem, um monte de coisa, né? Então, assim, foi muito importante para o meu amadurecimento como profissional. E me deu um referencial, me abriu, assim, a perspectiva para eu entender o futuro, né? Então, assim, foi muito bom. Só que, para empreender,
eu tinha que sair daquela cadeira de CLT, pô, senão... Quebrar a bolha? Exatamente, eu precisava furar uma bolha e principalmente furar, assim, tirar uma venda dos meus olhos para eu começar a enxergar oportunidades, porque ser empresário, ser empreendedor é sobre isso, né? Cavar oportunidades e trazer aquilo. E eu tinha algo muito desafiador na época, que era o quê? Idade. Pô, tinha uma cara de um menino de 15 anos. E aí, como que eu vou vender isso para uma empresa, né? E aí que vem essa questão dos post-its, porque uma empresa, como eu atuo no mercado digital, né? Eu usei muito do digital, essa parte da educação digital, para conseguir alavancar, para conseguir aparecer nas pesquisas de Google e etc, né? Para as empresas me encontrarem. E aí eu consegui me posicionar e foi muito bom. Mas o que eu percebi? É diferente o digital daquela época e o digital de hoje. Hoje em dia as pessoas, né, acham que eu vou fazer uma oferta para uma empresa e eu vou fazer um pitch ali e pronto. 100 mil reais a empresa vai me pagar. Não, cara. Quando eu tô falando de corporativo, me manda uma proposta, deixa eu ver o projeto, monta aí as etapas. E naquela época era muito tradicional. Era, assim, absurdamente burocrático. E o processo para você se vender algo, vender um projeto, né, B2B naquela época, cara, às vezes você tinha que falar com 2, 3 decisores. Até chegar no que assina o cheque. Exatamente, é um processo. Então, assim, eu tinha que montar algo. Aí eu tirava da minha cabeça as ideias, o conhecimento, a experiência para falar, olha, a gente vai trabalhar essa etapa depois isso, aquilo, outro, para entender todos os entregáveis, todo o projeto, falar, ó, tá vendo? É isso que vale. E o valor que vocês vão pagar é muito menos do que vale. Opa, vamos assinar. Então, esse foi o primeiro desafio. E principalmente, tá, Paulo, mas por que eu devo te contratar? E eu acho que todo empresário ele precisa fazer essa pergunta para si mesmo, né? Porque às vezes do outro lado da mesa, a pessoa ela não quer só contratar uma empresa. Ela quer entender quem de fato ela está contratando para se relacionar. Será que se eu ligar para esse cara depois, ele vai resolver meu problema na velocidade que eu preciso? Na hora de vender, todo mundo é bom. Né? Pois é. E aí, não é a qualidade que... a qualidade é no prazo, etc. E existem coisas, existem diferenciais que eles não... eles devem ser mostrados, mas não falados. Eles devem ser mostrados em atitudes. E não falados, porque todo mundo fala, eu entrego no prazo, isso, aquilo, outro, eu tenho qualidade. Agora, se eu mostro para esse cara que, através de uma atitude minha, eu marquei um almoço pra gente conversar sobre um contrato, sobre um projeto, e eu cheguei adiantado, eu mostro pra ele o quê? Pô, ele é um cara que cumpre a agenda. Cumpre a agenda, exatamente. Você entendeu? É aquela história, né? Uma dama não precisa dizer que é uma dama. Se ela tem que falar é porque ela não é. Exato. Então eu percebo esses pequenos sinais que, por essa cultura digital, foi se perdendo, né? E são coisas tão óbvias. Tão óbvias. E a gente precisa voltar, né, para essas regras de etiqueta, vamos pôr assim, né? E que são importantes ainda mais num contrato aí que a gente vai fechar. Eu cuidar minimamente da minha aparência. Eu cuidar, se eu vou fazer uma reunião pelo Zoom, da imagem que tá aparecendo atrás de mim. Exatamente. Do barulho do meu ambiente. Se, meu computador é ruim, cara, tem que trocar o computador, entendeu? A câmera ruim, sabe? Então é esse cuidado de mostrar a imagem da tua empresa e a sua própria imagem como dono. E não falar assim, não, tanto faz eu tá de polo, ou tá de não sei o quê. De Havaianas ali aparecendo. Cara, e é uma coisa que a gente até conversou, né, num evento de vocês. Falou, cara, eu também sinto desconfortável de vestir um terno, isso, aquilo, outro. Mas é um respeito, né? É um cuidado. Exatamente. Né? E nisso, falando para os empresários que estão ouvindo a gente agora aqui, o aspecto visual, você pode pensar que não faz a diferença não, vou falar para você aí. Você pode pensar que no teu ramo isso não tem nada a ver, mas imagem vende. As pessoas primeiro vão comprar a pessoa que elas estão conhecendo da tua empresa, se for o dono, pior ainda se tiver mal acabado. Depois elas vão comprar a ideia da tua empresa e depois o produto ou o serviço que você vende. Eu acho que o produto e o serviço ainda vem por último. Antes de tudo vem aquela pergunta que tem que ser respondida. O que eu ganho com isso?
Que na hora da gente comprar qualquer coisa, a gente se faz, de uma maneira ou de outra, a gente se faz essa pergunta, mas o que eu vou ganhar com esse negócio? E muitas vezes, se a pessoa que está ali na posição de vendedor não souber mostrar isso, não souber quantificar, perde venda. E não é porque o concorrente fez mais barato, é porque eu não mostrei o meu valor. Tu quer ver uma coisa? Agora eu vou chamar a atenção de um outro viés. Um outro viés que eu acho que ninguém parou para pensar ainda aqui, principalmente você que está ouvindo a gente do outro lado aí. Se você marca a reunião com alguém, mesmo que seja para você comprar alguma coisa, e você não respeita a agenda das outras pessoas, provavelmente ninguém está respeitando a tua agenda, porque você tem um hábito muito feio de dizer assim, para mim tá tudo bem, se der, deu, se não der, não deu. Pessoas que ganham dinheiro de verdade fazem acontecer. Não deu, não é resposta. Outra coisa, se você não respeita a equipe dos outros e os processos dos outros, como é que você quer ter uma equipe comprometida que respeite os teus processos, respeite os valores da tua empresa? Então, primeiro eu olho para a trava do meu olho, para depois olhar o cisco do olho do vizinho. É que, na verdade, isso que a Cris está falando é muito importante. Até eu vou falar olhando para a câmera isso aqui, né, cara? Porque toda a equipe, ela reflete as atitudes do dono. Não tem jeito. Ah, minha equipe não segue combinado. Você segue? Minha equipe não cumpre prazo. Você cumpre? A minha equipe não respeita as coisas que a gente alinha. Você respeita? Então, primeira coisa, a gente sempre costuma falar, a maior característica de um empresário que tem sucesso, daquele que está remando, o que mais diferencia é a autorresponsabilidade. É você olhar para o conjunto, pô, a minha empresa não está como eu queria. Tá bom, o que eu estou fazendo de errado? Porque é muito fácil, né, Paulo? Eu vou culpar minha equipe, esse bando de preguiçoso. Não tem gente boa para contratar. Não tem gente boa para contratar. O mercado, o governo. Pô, a gente olha qualquer ramo, olha qualquer cidade, tem empresa que está decolando e tem empresa que está afundando. O que diferencia uma da outra? A empresa é reflexo. É o dono. A empresa é reflexo do dono. Sempre. Exatamente. Isso. E eu queria puxar um ponto aqui, Paulo, que eu acho bem importante a gente trazer. Porque tem uma diferença muito grande da gente tirar aquilo que está na cabeça do dono, colocar numa sistemática de trabalho, do que contratar alguém e vem cá, Cris, senta do meu lado, observa o que eu faço, que eu vou te treinar por osmose, né? O método científico. Você vai me observando e vai me, né? Vai fazendo. Vai fazendo. O que você pensa sobre isso, sobre essa analogia, Paulo? Cara, eu acho que essa metodologia de transferência de habilidade é da época medieval, né? Será que ela funcionava? Tinha algo na época medieval chamado corporações de ofício, né? Que aí o sapateiro ensinava o outro sapateiro, olha só como eu faço. Era o filho. E eu lembro que até em alemão, né? O Schumacher, né? O Shoemaker, né? Tipo, então o cara virava o aprendiz de sapateiro e por aí vai. Então o sobrenome... Mas levava anos, Levava anos, cara. Então, para você absorver por osmose, a questão é, olha o mercado que a gente está hoje, a economia que a gente está. Será que a tua empresa, ela tem tempo para você treinar a pessoa por osmose por 1, 2, 3, 5 anos? E pior, e se essa pessoa sai? Será que tem dinheiro para isso? Será que tem dinheiro para isso? E os erros que essa pessoa... Vamos fazer mais uma pausa. Mais uma pausa platética. Né? Que às vezes tem empresário, eu ouço isso, por incrível que pareça. Não, é que eu não vou dar uma ênfase em treinar bem essa pessoa, porque se ela sair... Cara, pior do que se você treinar e a pessoa sair, é tu não treinar e ela ficar. Vai vender tão mal teus clientes, vai perder tudo. Mal. O que adianta ter gente mal treinada? Daí sabe qual é a consequência disso, Campa? O empresário cresceu, começou a entrar naquela dor do crescimento, naquele processo dele estruturar a empresa, ele diz, não, eu não quero crescer porque dói. Eu prefiro ficar pequeno, vou demitir 4, 5 da minha empresa. Quanto mais eu cresço, mais eu trabalho. Prefiro ficar pequeno do que crescer, porque daí eu não dói. Olha que interessante. E eu acho que isso tá bem alinhado com o que você falou antes, que, aliás, merece like, hein, no vídeo e merece compartilhar, viu? Né? Isso que vocês trouxeram merece likes aí, comentários, porque teve muita sacada massa até aqui. Vocês trouxeram algo que, assim, o que é sucesso, né? E foi algo que a gente até falou lá no evento de vocês do Master, que eu acho que é algo muito importante, cara.
Porque a gente fica comprando muita ideia de sucesso do mercado e nós, como donos do nosso negócio, peraí, o que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim como empresário e o que é sucesso para minha empresa? E eu definir isso e não deixar que o mercado defina isso, esses critérios, esses indicadores. E eu acho que é mais que indicador, sabe? Algo aspiracional de fato. Que está muito atrelado àquilo que a gente vê, né? Da missão, visão, valores. Mas é uma pergunta muito mais simples. Cara, como que eu sei que a minha empresa tem sucesso? Já parou para pensar? Escreve aí para você agora, nesse comentário, o que para você é sucesso? Quais são os sinais que a sua empresa tem sucesso? E depois, para pensar, dá um pause aí no vídeo e pensa. O que é sucesso para mim, como empresário? Sabe, acho que esse momento de pausa estratégica é muito importante porque isso alinha a rota, né? E aí, se eu paro para pensar e entendo o que é sucesso para mim, eu começo a entender que a ideia, né, que eu preciso tirar da minha cabeça, principal é essa, porque eu preciso comunicar para o meu funcionário o que é uma empresa de sucesso, o que é a nossa empresa, o que eu vou olhar como dono, que a nossa empresa está tendo sucesso esse mês, essa semana, esse dia e esse ano. Até mesmo para eu falar assim, cara, por você nos ajudar a ter sucesso, eu vou te dar uma oportunidade de ter mais sucesso aqui dentro. É o jogo ganha-ganha, né, Paulo? É um jogo ganha-ganha. E aí eu faço as pessoas, eu ensino as pessoas a pensarem comigo. E ao invés de você falou assim, pô, então, vamos pensar assim, que tipo de funcionário é esse que eu não treino, que eu não gero nele uma vontade aspiracional e que, cara, ele tá ganhando ali uma graninha por mês. E sei lá o que ele tá fazendo com o dinheiro dele, né? Ele é um escravo, cara. Ele tá ganhando pra comer, né? Perdido. E se parar de Sem trabalhar, visão. nem ganha, nem pra comer. Exato, entendeu? Ele volta pra um cativeiro, entendeu? De repente tá jogando o jogo do tigrinho Do pra tigrinho, ser feliz, cara, porque ele não tem exato. felicidade naquele ambiente. Ele não tem perspectiva de vida, ele não tem perspectiva de melhora. E isso é um câncer para o ser humano. A pessoa, ela deixa de ter esperança, ela deixa de ter fé, ela deixa de ver potencial nela, mas não potencial que ela não pode atingir, mas algo que ela pode falar assim, cara, as pessoas enxergam algo em mim, e eu acho que essa é a postura que o empresário ele precisa ter. Eu acredito em você. Eu acredito em você como mentor. Deixa que eu vou te mentorar, né? E muitas das vezes, quando uma pessoa se sente mentorada, ela se sente numa dívida, mas não numa dívida ruim de dependência emocional, mas em algo de gratidão, sabe? Reciprocidade. Cara, eu acho que quem tá assistindo a gente aqui vai lembrar de um líder, de um professor. A gente lembra dessas pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. E a gente lembra com carinho. E nem sempre é o mais bonzinho. Mas Exato! eu queria trazer um ponto aqui sobre isso, que eu acho que é muito importante falar. Que o que acontece assim, ó, a gente separa dois tipos de empresários, tá? Dois tipos. Tem aquele, vou falar um termo meio, talvez a gente vai ser cancelado por isso aqui. Eita! Verdades. Verdade tem que ser que dita. doem, exatamente. Mas que curam, verdade. Você prefere a verdade que cura ou a mentira que afaga? Eu prefiro a verdade que cura, Com então certeza. aguenta aí. Mas tem aquele tipo de empresário medíocre. O que é o medíocre? O cara que tá na média. Medíocre não é uma ofensa, é o cara que tá ali na média. Passou de ano, 7. Chega na empresa, abre a empresa, trabalha, faz coisa operacional, chega no final do mês, tira o dinheirinho ali, paga os funcionários, paga as contas e vai. Medíocre. Não espera nada melhor. Mas tem aquele acima da curva, aquele que entende que o negócio é uma estrutura, que tem que crescer, que o que ele vende é bom, tem que levar para mais e mais pessoas. Então tem uma diferença que normalmente o que separa é o comportamento. E aí tem uma pegada que às vezes o medíocre, ele tem um pouco de medo de contratar pessoas que ele olha para a pessoa e diz assim, não, esse cara é ambicioso, esse cara quer crescer, não vou contratar. Eu já ouvi muito isso, por incrível que pareça. Dá um assunto para um podcast isso. Não vou contratar porque o cara quer crescer, porque o cara tem ambição. Pô, vamos lá. Primeiro lugar, são pessoas assim que a gente tem que contratar. Por quê? Porque o cara que quer crescer, se ele chega numa empresa que dá uma oportunidade de crescimento, que é uma empresa organizada, que é uma empresa que tem processos, que é uma empresa que tem gestão, você contrata um cara desses, você mostra um plano de carreira, como ele crescer na tua empresa, o que esse cara vai fazer? Ele vai dar o sangue por aquele negócio.
Eu lembro até hoje, Paulo, que a Viva Positivamente, quando a gente abriu, foi lá em 2016, né, Cris? Quando a gente abriu. Final de 2015, né? A Viva. A Viva foi depois, um pouquinho. Foi depois um pouquinho, tá. Quando a gente abriu, uma das primeiras pessoas que a gente contratou pro comercial, quando na entrevista, que eu fiz a entrevista, naquela época eu ainda fazia, né? Eu perguntei assim, qual é teu plano de futuro? Sabe o que ele me respondeu? Você vai lembrar quem que eu tô falando aqui, ó. Ele respondeu assim, ter um negócio igualzinho ao teu. Digo, opa, o que eu vou fazer com esse cara? O que você acha que a maior medíocre faria? Não, Não. meu O cara concorrente. vai virar meu concorrente. Eu contratei o cara. E o cara performou pra caramba na nossa empresa. Muito. Por quê? Porque ele escutava, ele queria crescer. Ele de fato não abriu um negócio, saiu de lá, tudo, não abriu um negócio concorrente, mas ele tem uma gratidão comigo até hoje pelo que ele aprendeu lá dentro. Então eu acredito que a gente tem que olhar para isso. Tem que olhar para o que as pessoas querem. O sonho das pessoas na hora de contratar é importante. Porque, de certo modo, as pessoas, a gente tem que entender assim, as pessoas elas não são eternas numa empresa. Nem a gente. Nem a gente, não deveria ser, né? Não. Mas A gente deveria fazer uma empresa que perpetue a nossa própria existência. é o legado, né? Legado? É um legado. Mas eu tenho que entender que se eu tenho pessoas que não são eternas, mas enquanto elas estão na minha empresa, elas estão deixando um rastro, estão deixando uma marca, estão gerando resultados. Aí eu cresço. E eu só vou crescer se eu tenho gente que consiga absorver essa minha demanda de crescimento, consiga me ajudar a crescer. Posso evoluir junto com a empresa. Pior coisa que tem, a empresa evolui, tu começa lá no comecinho, começa a empresa nos níveis de desenvolvimento da empresa. Começa um empresário, mais 2, 3, 4 pessoas ali, começou. Aí essas pessoas estão no mesmo ritmo, no mesmo nível e vão trabalhando. Aí de repente a empresa começa a crescer, começa a se desenvolver e tem pessoas que continuam trabalhando como comadre, como compadre. Essas pessoas ficam. Vêm outras que estão no nível daquela empresa, a não ser que ela cresça junto. Então a empresa cresce, as pessoas crescem, empresa cresce, as pessoas crescem, o empresário junto. Não adianta a empresa crescer se a cabeça do empresário continua lá uma ervilha, não vai funcionar. Então tem que crescer, tem que se desenvolver, os desafios são maiores na próxima fase do jogo. Conforme vai passando de fase no jogo empresarial, a complexidade vai aumentando. E é isso que tem que entender. As pessoas podem crescer junto. Aqueles que não cresceram, não carrega essas pessoas nas costas. Deixa elas seguirem o caminho delas. As pessoas que querem se desenvolver estão junto com a empresa, aceitando a evolução, aceitando a inovação, aceitando o crescimento, leva elas com você. Agora as outras, deixa. Porque acontece ter muita gente assim, né, Campa? Eu tenho gratidão porque lá no começo da minha empresa, essa pessoa era uma pessoa boa, me ajudou a crescer, mas parou. Se acomodou, atrasa, falta, né? Então, Ou briga com a equipe. Quem vive de passado é museu, né? Tem muita gente que deixa lá uma pessoa que está sendo tóxica com a equipe e não retira essa pessoa de lá, né? Isso faz mal. E esse é um ponto importante porque, principalmente, né, o dono, ele não conseguiu transferir aquela ideia que estava na cabeça dele. Exato. Ele não conseguiu enxergar o que nos levou até aqui e quais são os próximos degraus, assim, de crescimento. Qual é a minha visão como dono, né? Porque a única coisa que não dá para transferir exatamente é a visão do dono sobre a empresa, né? Eu lembro que muitas pessoas até falam sobre o Walt Disney, né? Que ele já conseguia ver o parque antes de estar todo, né? Ele visitou lá o terreno com o irmão dele e, cara, é um pântano, né? E ele conseguiu enxergar tudo. E eu não sei o quanto isso é romântico, né? E palestra, né? A gente vê isso muito falado em palestras, em entrevistas. Nunca falei com o Walt Disney, né? Pra saber a perspectiva dele. Mas eu acho muito importante o dono ter essa clareza do para onde estamos indo, porque isso gera um elemento muito importante para quem é colaborador. Segurança, pô. Eu lembro que teve uma vez uma pessoa, ela me contratou para um projeto, falou, Paulo, eu preciso de você com exclusividade, assim, eu preciso tirar da nossa cabeça a metodologia e tudo mais. E pra gente conseguir escalar o negócio e cada um dos sócios ocupar a sua cadeira, né? Porque eles estavam no operacional da entrega. E aí, o que foi interessante?
eles tinham uma visão do próprio negócio. Só que meu sentimento, cara, eu vou abrir mão de empreender para estar dentro de um projeto, empreendendo, né, como um intraempreendedor. Mas a sensação é uma empresa do digital. E a gente sabe como é uma empresa do digital hoje, é muito volátil. A gente tá em masterminds, a gente tá em grupos, né, cara, são empresas bem voláteis, o mercado fica ruim, de repente, quebram, né? Quantas pessoas nos últimos 2 anos, no último ano, a gente viu que ficou no meio do caminho, porque não tem essa cabeça de empresário. Então eu falei, cara, que medo, mas eu precisava entender, esse é um projeto seguro para eu estar, porque minha família depende disso, né? A minha filha depende disso. Então, se eu disse sim para isso, eu tive que dizer não para um monte de outras coisas. E eu acho que nós, como empresários, a gente precisa entender, de novo, os nossos critérios de sucesso para nós como vida e para nós como empresa, para realmente entender, peraí, qual a melhor decisão que eu tomo nesse exato momento? Porque vai ter imprevisto, vai ter uma flutuação de mercado, vai ter um novo concorrente que a gente não planejava. Governo, então, nem se diz, né? Os imprevistos que eles lançam pra gente, né? Mas, cara, isso me dá um norte. E eu consegui comunicar isso pro meu time, pros meus principais líderes, gestores, braço direito. Eles vão passando isso pra toda a rede dentro da empresa. E isso gera cultura. E eu gero uma cultura de sucesso, porque eu mostro pra eles, ó, isso aqui é sucesso, isso aqui é fracasso. Se a gente estiver fazendo isso aqui, a gente está indo bem. Se a gente estiver fazendo isso aqui, a gente está fracassando, a gente está errando. E é inegociável, sabe? E aí as pessoas vão querer começar a fazer mais isso aqui, e se não tiver claro, as pessoas vão buscar cada vez mais essa clareza. Eu percebo que ainda mais agora, né? Tá vindo uma nova geração. E eles buscam muito mais o pertencer e propósito do que de fato remuneração, salário. E isso é importante sim, cara. A gente não tá aqui pra ter escravos trabalhando na empresa, né? Não é... A pessoa vai precisar... Eu não compro um computador, um tablet, um celular com... Olha... Obrigado por propósito. Olha, que a minha missão de mundo é essa, sabe? Se você me der esse iPhone, eu vou servir esse propósito. Não é sobre isso, eu preciso de grana. Mas é entender que não é o primeiro fator. E quando eu compartilho, eu tenho a capacidade de comunicar essa ideia, essa visão, eu consigo reter as pessoas. E aí eu consigo fazer as pessoas pensarem comigo. Porque não é só aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, vocês trouxeram aí. Não é só sobre eu ter pessoas fazendo sem pensar. Eu preciso ter pessoas que pensam. Ainda mais agora com IA, né? A IA, ela vai se tornar cada vez melhor em executar, automatizar, otimizar processos. Só que quem que tá pensando por trás? Quem que tá pensando em coisas? Quem que tá inovando? Quem que tá olhando para perspectivas? A inteligência artificial precisa de uma inteligência natural operando ela. Exatamente. Ela não vai dizer pro dono, cara, olha, a visão pro teu negócio é essa. E eu acho que as pessoas, elas estão delegando a parte que não é delegável, que é qual é o teu sonho? Qual a tua visão de sucesso? Como que você vê a realidade? Como que você vê o mercado? Porque aí, se eu tenho muito claro, é isso aqui que me dá, vou falar um palavrão, me dá tesão de trabalhar, me dá tesão de acordar toda segunda-feira, que é isso que eu preciso gerar no meu time, para eles levantarem comigo e a gente comprar aquela briga, vamos pôr assim, porque essa é a nossa bandeira, é isso que a gente levanta todo dia e é isso que a gente combate, cara, isso é indelegável, né? E quando tá todo mundo contagiado com isso, e a galera fala muito hoje de ser líder de tribo e comunidade, não só de clientes, interno. Interno, claro. Porque se eu contagio as pessoas com essa... eu crio a minha primeira tribo dentro da empresa, imagina, essa tribo que tá dentro da empresa vai contagiar uns clientes também. É que aqui, ó, eu trouxe 2 coisas que você falou aqui, que eu acho que vale a gente fazer uma pausa estratégica. Opa, então bora. Aqui. Referente a essa proposta que você recebeu de estar lá interno, você recusou, pelo que eu entendi, né? Não, eu aceitei. Ah, você aceitou? Eu aceitei. Perfeito. Porque aí eles conseguiram comunicar para mim essa visão. Essa visão. Então, é justamente esse o ponto que eu queria falar. Porque às vezes tem empresário que diz assim, eu não acho gente boa para eu contratar.
Não consigo. Ou vai ser muito caro. Vai ser muito caro. Não, às vezes realmente não aparece na empresa dele. Ele abre uma vaga e só aparece pessoas medíocres, com baixa qualificação, totalmente desconexas. Aí uma das coisas que a gente questiona é, pô, mas vem cá, a tua empresa, ela é uma empresa atraente para as pessoas que você quer contratar? Porque qual que é a lógica do negócio? A lógica é uma pessoa que está mirando a sua carreira, está mirando um crescimento, que tem planos do futuro, ele escolhe onde vai trabalhar. E o mercado está cheio de boas oportunidades. E ele recebe muitas oportunidades. Qual que é um critério que ele vai olhar? O critério é, poxa, essa empresa me ajuda a eu chegar onde eu quero ou não? E se ele olha, é uma empresa que não tem uma perspectiva, é uma empresa que não tem organização, que não tem gestão, que ele sabe que a rotina dele vai ser de improviso, que ele vai estar com falta de recursos, que vai estar apagando um monte de incêndio, porque o empresário não gosta de apagar incêndio, mas o colaborador também não gosta. O que ele vai fazer? Ele vai correr dessa oportunidade e vai escolher aquilo que realmente tem sentido para ele. E o segundo ponto que eu acho muito importante a gente trazer, que você acabou de falar aqui, dessa geração nova, que o pessoal queima muito essa geração, uma geração de perdido, que não me... Cara, eu fico furioso quando eu ouço isso. Eu fico furioso. Por que eu fico furioso? Porque nós temos gente nova na nossa equipe. Jovem. Várias empresas que a gente tem gente jovem. E eles performam muito bem, obrigado. Só que o que a gente faz que muitos empresários que criticam a geração não faz? Não dá esse propósito. Porque essas pessoas, elas não estão tão atrás de material. Elas estão atrás de se sentir parte, de ver um propósito diferente. Então, uma das funções do empresário é fazer pausas estratégicas e entender isso. O que é sucesso, que o Paulo acabou de falar, para ele, né? O que é sucesso para ele, onde que minha empresa vai chegar e por que a gente vai chegar lá. Propósito. O propósito que conecta as pessoas. Então, se eu consigo atrair gente que estão atrás do mesmo propósito que a empresa tem, é isso que vai fazer a diferença. Eu vou ter gente vestindo a camisa. E eles entenderem o que é esse propósito. Clareza. Clareza é a base de tudo. Eu acho que você ajuda muito a essa questão de clareza. Porque às vezes é tão óbvio para o empresário que a cabeça dele está conturbada. Aí, quando ele começa a colocar todas aquelas ideias no papel, a sistemática de trabalho da empresa no papel, cria um sistema de trabalho, que é isso que a gente faz. Sistematizar o trabalho dele para funcionar no dia a dia. E o que é o que você faz? Sistematizar as ideias dele para ele ter a estratégia para colocar ele como diferenciado no mercado. E isso, Paulo, não serve só para empresas do digital. Serve para qualquer tipo de empresa. Porque se eu digo, eu vendo caneca, é diferente. Aqui eu tô com uma lembrança do podcast Pausa Estratégica. Isso aqui não é uma caneca. Isso aqui tem toda uma significância para mim quando eu pego essa caneca, que é diferente da outra caneca. Isto é propósito, isto é enxergar o diferencial, isso é o comunicar para as pessoas o que essa empresa tem que a outra não tem. Eu posso ter uma empresa de energia solar, a outra também, mas qual é o diferencial da minha em relação ao do outro? Por que você tem que comprar de mim e não dele? Eu quero trazer 2 exemplos aqui que eu acho que vai ser bem legal sobre isso, né, Cris? Eu tive 2 clientes. Um deles me procurou porque eles cresceram muito. Eles, assim, multiplicaram por 10 o tamanho de faturamento. A lucratividade um pouquinho menos, porque eles escalonaram algumas coisas, custos, enfim, mas a empresa, então assim, pulou de 10 milhões para 100 em um ano. Em um ano, nossa. E aí, equipe, enfim, aquela complexidade toda, sabe, contratar pessoas e aí o que aconteceu nesse um ano? Eles chegaram para mim e falaram assim, Paulo, me falaram que você ajuda a tirar as coisas que estão na minha cabeça. Para eu conseguir ensinar, formar os meus gestores, a preparar eles, para eu não precisar ficar lá com eles todo dia, por osmose, ou tendo que fazer o trabalho deles. Falei, isso aí. E aí, o que eu percebi? Eles estavam exatamente com uma velocidade muito grande de crescimento, mas uma capacidade de transferir o conhecimento que está na cabeça do dono, dos sócios, para a primeira linha ali de liderança, primeira, né, linha de gestão, que aí, naturalmente, eles passam isso para baixo.
E aí, esse foi o primeiro trabalho, cara. Então, você precisa formar essas pessoas. Então, vamos aqui, nesse primeiro momento, tirar da cabeça de vocês o que é realmente replicável, o que não é, o que precisa continuar sendo vocês, e depois, com o tempo, vocês irem numa outra dinâmica, transformar essas pessoas, né? A enxergar como vocês enxergam, a pensar como vocês pensam, e tomar decisões nos critérios que vocês tomam, né? E conseguir detectar variáveis e problemas de uma forma antecipada, mas assim, cara, não vai ser perfeito. É um processo, eles vão ter que ver isso na prática. E aí a gente conseguiu desenhar. E uma das coisas, tá, Campa, que eu percebi que ajudou eles a se desenvolver e que, na verdade, como gestores, como líderes, mas que estava cortando o desenvolvimento dos gestores, que eles facilitaram muito para o gestor dele no seguinte ponto. Antes eles faziam tudo por planilha. Eles pegavam os dados manualmente, entendia de onde saía e colocava o dado aqui. E todo dia eles tinham muito trabalho. Era muito operacional isso. Só que como eles faziam isso diariamente, eles começaram a entender, opa, esse número mudou por causa disso. E eles metrificavam tudo, eles entendiam de onde os números vinham, por que eles eram importantes e o que eles precisavam fazer para mudar alguns números. Então eles tinham as teorias que eles iam levantando e aí eles começaram a entender os padrões do que mudavam aqueles números, indicadores. Show de bola. Depois que eles entenderam todos os padrões, o que eles fizeram? O que é normal um empresário fazer. Vou criar uma dashboard, tipo um painel de avião, com 100 mil KPIs, e eu falo pro meu funcionário, tá aqui. Você não vai precisar ter a dor que eu tive de ir lá buscar o número, isso e aquilo outro. Só que pensa só, o cara ele não desenvolveu a mesma cabeça. Uhum. E ele olha para aquilo lá e fala, cara, em que altitude a gente tá voando? Onde que tá a altitude? Não conseguia replicar análise daqueles indicadores. Não conseguia. E se ele não conseguia analisar cada indicador, nem porque ele estava ali, de onde veio, para quê, ele não conseguia, inclusive, tomar a ação que ele precisava para mudar o indicador. E aí... Precisava do dono para fazer essa análise. Exatamente. Então a gente falou... Geológica. Exato, entendeu? Olha isso, pequena dose de pimenta no negócio. Olha como é importante isso. Que é muito comum o empresário dizer assim, vou contratar um monte de gerente competente e eles fazem isso para mim. Acabou de mostrar que isso não é bem assim. Você entendeu? Às vezes a pessoa ela tem que fazer aquilo que você fez no começo, porque a gente tem, de novo, né? A gente falou do óbvio, do piloto automático, é que, cara... Parece ser óbvio, né? Eu dar uma dashboard... Não é varrer a empresa. Não é varrer a empresa. Vai pensando direito. E olha que interessante. Não é eu dar uma dashboard tudo pronto pro cara que vai desenvolver a capacidade, a forma de enxergar o que eu preciso que ele enxergue. De analisar os números, de analisar as coisas, os processos. Então, eu preciso replicar cenários, né? Que me desenvolveu aquela capacidade de raciocínio. E assim, não precisa... Aí é óbvio, né? Eu não vou dificultar também, porque tem líder que, né, gosta de dificultar. Não, agora você vai ter que fazer tal coisa, não vou te dar computador, né? Pô, peraí, cara. Mas é sobre assim, cara, eu preciso replicar um cenário para essa pessoa desenvolver aquela capacidade analítica, de raciocínio, para enxergar de onde vem. Da pessoa. Pois é, você tá entendendo? Então, você vê, é algo muito simples. E sabe o que isso economizou? Em uma semana, eles saberiam dizer se aquela pessoa que ele selecionou para a vaga ia ser competente ou não. Porque em uma semana ele falou, cara, se a pessoa não conseguiu fazer algo tão simples, que é preencher planilha e entender as coisas, cara, desculpa, você não serve, entendeu? Porque isso já tem um parâmetro. Claro. Já tem um parâmetro. Vai. E aí depois ia escalando, sabe? Disso, aí depois ia ter algo para um primeiro mês, depois para 3 meses, mas que aí em 30 dias eles já tinham um gestor júnior que, cara, assim, 60% das coisas eles não precisavam descer, só para coisas muito críticas. Aí depois de 3 meses, cara, aí é 10%, 5%. Entendeu? Mas aí eu queria te perguntar um negócio aqui, já voltando era pra perguntar no começo, eu acabei me passando, que o papo foi ficando... Vai se empolgando aqui, né? Mas você fala em extrair isso da cabeça do dono usando post-it.
Vamos explicar aqui pro pessoal que tá nos assistindo como é que é isso exatamente? Não é com pendrive, não? Não foi? Não é. Não? Não é que nem Matrix, né? Pera aí. Puxa vida, se fosse, né? Antes fosse, né? Não, cara, é porque assim, eu até falo pra quem vai fazer esse processo, né? A gente vai tirar uma pausa estratégica de um dia, porque eu vejo de fato que para nós, como empresários, a gente trabalha com muita coisa na nossa cabeça, muita ideia, a gente processa muitos pensamentos, emoções, muita coisa, cara, muita informação. E o volume de informações só aumenta a cada dia, né? Então, assim, eu faço esse cara tirar uma pausa estratégica de um dia pra gente mergulhar dentro dessa cabeça dele, da visão dele, do contexto dele, da jornada que gerou os resultados que ele é capaz de gerar até agora. Eu sempre olho pro acima da média, o fora da curva. Porque se a gente consegue replicar e tirar da cabeça dele como que ele conecta esses pontos, qual que é esse algoritmo que ele tem na cabeça dele, como ele pensa, como ele age, né? Que faz ele resolver problemas em 3 segundos, tomar decisões muito complexas em 5 segundos, 1 minuto, e algo que para uma pessoa de fora fala, cara, parece que foi mágica. Se eu consigo parar com ele, eu consigo extrair isso. Porque aí ele começa a entender naquele tanto de complexidade, porque ele não para olhar isso. E outra, né? Ele não tem nem capacidade, cara. Ele não foi nem treinado para pegar os pensamentos, jogar numa parede e falar o que vem antes, o que vem depois. Por quê? Porque ele tá enviesado. Para ele é tão óbvio. Exato. Então, E às vezes o caminho que ele faz é esse. Exato. Que Não é linear. É esse. Exato, não é linear. Então, o que eu preciso? Pegar tudo que aquilo não é linear e aí eu dou uma estrutura que é linear. Que é uma estrutura pro outro aprender, pro outro entender, pro outro conseguir se desenvolver. E olha que interessante, todas as pessoas são diferentes, certo? E aí, a visão do empresário é uma, e aí ele contrata alguém com uma visão de mundo completamente diferente. Ou seja, eu preciso desconstruir naquela pessoa, naquele funcionário, ideias pré-existentes, conceitos existentes, para ele conseguir entender e pensar como eu penso, raciocinar como eu penso naquele determinado contexto. Porque senão, o grande problema, a gente falou aqui, o grande problema é a comunicação. E o grande problema da comunicação é o subentendido. A pessoa subentende que aquilo era o certo, mas ninguém falou, não estava claro. Ela foi criada daquele jeito. Imagina que é legal, né? Você consegue extrair esse tipo de conhecimento e une com uma cultura de processos dentro da empresa, onde está tudo documentado, onde tudo tem critérios, onde tudo tem números do que tem que acontecer. Essa empresa decola da noite pro dia. Não tem pra ninguém. Que bom que tu tá aqui ouvindo a gente agora. Porque se você botar a funcionar tudo isso que a gente tá falando, gente, teu concorrente vai ficar lá, ó, anos-luz atrás de você. Você vai estar lá na frente dele sem precisar sofrer. Porque se tá difícil, tá errado, né? Dizem por aí, se não for sofrido, não tá bom. Eu penso que se tá difícil, tá errado. Se a gente pode sistematizar... A gente pode sistematizar as coisas para que fique fácil, para que todo mundo consiga entender aquilo que tá na nossa cabeça. Por que eu tenho que sofrer toda vez explicando a mesma coisa para pessoas diferentes? Para mim seria burrice. Com certeza. É porque, na verdade, a gente brincou bastante aqui com o termo clonar, né? Sim. Não vamos clonar as pessoas. Não tem como. Até porque eu levei anos da minha vida, quando eu era empresário, que eu já tive do outro lado, Paulo, não sei se você conta, mas eu e a Cris já trabalhamos 14 horas por dia e não tem gente competente, aquele papinho todo. A gente já agiu muito assim, tá? E eu sonhava, eu quero ter um clone do Campa aqui, vários clones. Pra quê? Pra fazer o que eu não gosto de fazer. Legal, só que se é meu clone, ele também não ia gostar, né? Eu lembrei daquele filme, Campa, aquele bem antigo lá. Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. Você assistiu aquele filme? Já. Muito bom. Ele é muito trash, mas é muito engraçado, porque o que ele diz lá naquele filme? Ele estava trabalhando demais, não tinha tempo para a família. Se você se identificou, você vai querer fazer uma cópia tua também, né? Um clone. Mas aí o que ele fez? Ele fez um clone para ele poder ficar com a família dele enquanto o outro clone estava lá trabalhando. Aí, quando ele estava em casa, ele viu que ele não tinha tempo para ele, só tinha tempo para a mulher e para os filhos. Então, ele fez um clone para ele poder tirar férias enquanto o outro clone estava em casa e o outro clone estava lá trabalhando.
Só que aí, um dos clones dele disse assim, eu não gosto de tirar o lixo. Então nenhum gostava de tirar o lixo pra fora. Aí eles fizeram um clone do clone que deu... Aí deu... Aí deu bagunça. Mas Aí ele ficou retardado. Mas pegando essa brincadeira... Ninguém quer fazer a mesma coisa. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Pegando essa brincadeira dos clones, quando a gente consegue sistematizar o que tá na cabeça das pessoas, eu não tô clonando pessoas. Mas é como se eu estivesse replicando conhecimento, replicando habilidades. Exatamente. E aí o que acontece? A gente cria uma estrutura onde as pessoas... Eu não vou dizer que as pessoas são descartáveis. Ninguém é descartável. Claro que assim, é um pecado falar isso. Nossa, eu também discordo. Discorda, né, Paulo? Mas ninguém deveria ser insubstituível numa empresa. Muito menos o dono. Porque o grande pensamento é, cara, se só você toma decisões, se só você ajusta o que as pessoas têm que fazer no dia a dia, e o dia que você não fizer isso, o dia que você não puder fazer isso, como que fica a empresa? Então eu tenho que ter uma forma de me replicar de certo modo, né? Replicar aquilo que está aqui. E eu faço isso através da minha gestão, através da minha organização, através dos meus processos, através da extração de tirar da cabeça. E eu até quero aproveitar, Paulo, eu sei que você está louco para complementar aqui. Vai lá. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Ó. Você que está assistindo a gente, que está carregando a empresa nas costas, que está ali olhando para a tua equipe, puxa, parece que eles não enxergam as coisas, parece que não sabe o que tem que fazer, e que sente que o teu crescimento, você já cresceu, mas o teu crescimento bateu no teto, não consegue passar daquele marco que você está hoje, o convite é o seguinte, ó. Eu vou disponibilizar algumas pessoas do meu time, os especialistas, para poder fazer uma reunião de diagnóstico com você. Nessa reunião, ele vai te ouvir, vai ouvir tuas dores, vai ouvir teus desafios, vai entender o que está travando a tua empresa e vai te apontar, o caminho é por aqui, vai por ali. Se ele perceber que tem sentido para você, que tem sentido para nós, que gera sinergia, ele vai te propor algum dos nossos serviços para a gente poder fazer isso com você. Então, algum lugar aqui nessa tela, seja num QR Code, seja num link na descrição, seja em qualquer lugar, tem um atalho para você clicar nesse atalho, preencher o formulário, responder a minha equipe e sentar lá com um dos meus especialistas. Eu aposto que nessa 1 hora você já vai ter um monte de viradas de chaves que vão fazer toda a diferença para você. Então tá feito o convite. Paulo, tá louco para falar, né? Porque o grande ponto tá, Campa. Se o dono pensa assim, né, de clonar, se ele contrata as pessoas que estão no nível de... você falou assim, as pessoas que não são passíveis de ser demitidas, né? Porque ela tem muito know-how. Já aconteceu isso? Eu vejo muita empresa com os cargos de confiança. Só ele que sabe. Que é só ele que sabe. Que tá tudo na cabeça dele. Opa, por que a gente não para extrair esse cara? E que não é só uma questão de processo, mas é como que aquele cara ajusta e consegue gerir aquele tanto de informação, que atitudes, como ele pensa, como que ele não pensa, né? Como que ele articula tudo aquilo para as coisas realmente terem resultado com ele, né? E eu percebo muito negócio com essas caixas pretas, que, eu não sei, mas eu sei que se eu dou na mão dele, resolve. Opa, peraí, tá errado. Muito errado. É, muito errado. Porque se eu tiver isso, imagina só, basta um sair, a empresa quebra, pô. Né? Ou tem um desfalque gigante. Então, extrair e clonar não é só sobre a cabeça do dono, mas é principalmente, né, nessa alta cúpula aqui, nesses diretores, né, nesses cargos de confiança, nesses sócios, que não podem ficar coisas, como que eu posso dizer, subentendidas, que só eles sabem como faz ou que deixa de fazer. Essas pessoas que não podem ficar doentes? Essas pessoas que não podem ficar doentes. Essas pessoas que não podem faltar. Tivemos um caso ultimamente... Pode morrer. Não pode morrer? Nós tivemos um caso que foi uma empresa muito grande, uma empresa que já estava acima dos 100 milhões de faturamento. Você conhece, empresário, inclusive. E ele chegou para nós, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas o que está acontecendo? Tem uma estrutura, acho que 60, 70 colaboradores, agora não me lembro direito, líderes em todas as posições. E a preocupação desse empresário era justamente essa. Hoje o que acontece? A gente não tem conhecimento sobre determinada área. O que a gente faz? Contrata lá um expert no assunto, vem para nossa equipe. E aí ele faz isso acontecer, ele monta uma equipe, faz isso acontecer, maravilha. Só que qual que é o problema? Ele sai e leva junto com ele. E aí a empresa reinicia tudo do zero.
Justamente por que faltou isso? Porque simplesmente tá na cabeça das pessoas. Por mais que você contrate alguém, poxa, a gente não sabe fazer isso, vamos contratar alguém para fazer para nós? Beleza, contrata essa pessoa. Mas trouxe essa pessoa para dentro, já vamos, ao mesmo tempo que ela está executando, já vamos extraindo da cabeça dela. Vamos tirando para que este conhecimento fique para a empresa. E olha que interessante, a gente falou logo no começo, mas por que tem que começar pelo dono? Porque se ele tem claro o sucesso da empresa, ele transfere isso para os gestores, para os diretores e assim por diante. O grande problema é quando não tem esse alinhamento do que é sucesso, do que é fracasso, e aí entra esse líder muito bom, que ele tem uma definição muito clara de sucesso. Para ele. Para ele e para o time dele. E aí, o que ele faz? Ele vira um líder dessa comunidade, que as pessoas trabalham naquela empresa por conta daquele líder, não por conta da empresa. Da empresa. E aí é onde ele consegue levar embora o time ou uma parte dele. É muito comum. Porque, nossa, eu estou aqui por conta de você, chefe. Não por conta do dono ou por conta de qualquer outra coisa que deveria ser. Verdade. Nossa, eu já vi isso acontecer demais. Exatamente. É o exemplo arrasta, né? E eu tenho toda certeza aqui que esse papo tá muito prazeroso, né? Eu acho que a gente conversaria a tarde inteira. Com certeza. Não que nós nunca tenha feito isso, conversar a tarde verdade. inteira, né, Paulo? Verdade. Mas como infelizmente aqui a gente tem um limite, né, Cris? Você tem algum recadinho final antes da gente fechar? Tenho sim. Se você curtiu tudo que a gente conversou hoje aqui, se você fez essa pausa estratégica conosco, faz uma coisa por nós agora. Eu tô te pedindo para você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse áudio que você está escutando de repente aqui no Spotify, aqui no YouTube, ou esse vídeo que você está vendo agora, seja lá onde for, compartilha com os teus amigos, compartilha com outros empresários, compartilha com pessoas que você sabe que precisam desse conhecimento. Faz com que esse vídeo ande. O conhecimento você recebeu nesse momento de forma gratuita. A única coisa que você precisa fazer é multiplicar o conhecimento. O conhecimento não deve ficar parado com a gente. Ele deve circular. E é isso que eu estou te pedindo agora. Então, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, qual foi o melhor insight que você tirou desse vídeo, o maior aprendizado, e compartilha com as pessoas que você sabe que você pode ajudar elas através deste conhecimento. Boa, Cris. Paulo, algum recadinho final que você gostaria de deixar? Inclusive teu Instagram, porque vai estar escrito aqui também, mas se você quiser falar, por favor. Claro. Meu Instagram é @paulosoarespereira. Eu sou chamado de O Extrator. Mas qual que é a mensagem final que eu quero deixar para você aqui? É que muitas das vezes a gente sempre olha, né, e fala assim, putz, amanhã eu vou separar um tempo amanhã para isso. Vou separar amanhã para sentar e tomar essa decisão, para fazer essa pausa estratégica. Amanhã eu vou sentar e eu vou resolver esse assunto. A grande questão é que amanhã a gente sempre tende a pensar que é um dia a mais, né? Mas, na verdade, amanhã é um dia a menos. Então, a mensagem final que eu quero deixar para você é exatamente essa. Amanhã nunca vai ser um dia a mais para tua empresa ou para você como empresário. Amanhã é sempre um dia a menos. Então, tudo isso que a gente conversou aqui agora, Cris, Campa, que você possa, de fato, já pegar toda essa informação, todo esse conteúdo, já digerir isso em tempo recorde para você. Porque você foi pensando aqui com a gente, mas você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe algumas questões que você tá postergando de fazer, de conversas difíceis que você tá deixando de ter. Então, não deixa para amanhã, faz isso agora. Amanhã sempre um dia menos. Anotei essa frase porque eu achei Gostei demais. Paulo, gratidão pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme receber você e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse conteúdo aqui porque ficou incrível. Parabéns, Paulo. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Obrigado demais. Eu acredito que a conversa que a gente teve hoje aqui abriu a mente de muitas pessoas, né, Campa? Com certeza. Agradecemos tua participação até o finalzinho aqui do nosso podcast, Pausa Estratégica, e até o próximo episódio.